E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Almeida, seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula do curso básico de meliponicultura. Ontem nós tivemos a aula de número 1, hoje a aula de número 2 e amanhã a aula de número 3. E nessa aula eu vou te dar o passo a passo completo para você conseguir as suas colmeias de abelhas nativas através dos ninhos iscas. Uma forma barata, que respeita a natureza, te dá uma experiência incrível com as abelhas e agrega no seu manejo prático com elas. Então, hoje nós vamos ver a biologia das abelhas, como funciona a reprodução delas e como nós podemos aproveitar isso para montar o nosso plantel de abelhas sem ferrão. O feedback de vocês da aula 1 foi excelente. Muito obrigado a todos que comentaram. Tem gente de todo o Brasil, falaram a cidade de onde que é. Realmente é muito legal poder acompanhar, ver os comentários. Então aproveitem ao final dessa aula, deixe os comentários aqui abaixo também. Perfeito? Bora então aqui para a nossa aula. Eu imagino que hoje continua tendo gente de todo o Brasil, e nós vamos falar dos ninhos iscas que funcionam muito bem para você conseguir as suas abelhas. Então aqui a nossa aula, deixa eu ver se está tudo certo aqui no enquadramento, perfeito. Aqui na nossa aula, curso gratuito, curso básico de meliponicultura, que de básico tem pouco, porque a gente tem muito conteúdo aqui. Vocês viram na aula 1, e vão ver ainda mais nessa aula aqui de número 2, uma oportunidade excelente para você criar as abelhas sem ferrão na sua casa. Esse é o nosso objetivo final, partindo. A gente vai ver todo o resumo aqui na aula de hoje também da aula 1 e do raciocínio para você chegar no objetivo da meliponicultura, da criação das abelhas sem ferrão. Aula 2, então, como conseguir as colmeias de abelhas nativas, está no ar agora. Relembrando os objetivos dessa jornada, eu quero te mostrar como você pode criar as abelhas sem ferrão na sua casa, montar o seu meliponário e coletar o seu próprio mel, pólen, própolis, cera, os diversos produtos das abelhas. Eu vou te dar o caminho para você dominar o manejo com elas. Sei que para quem está chegando agora pode parecer difícil, um inseto que eu nunca vi na vida, um serzinho complexo, cheio de detalhes, mas não, é possível entender, é possível dominar as abelhas e manejar elas com total segurança, sem ter dúvida, sem perder colmeia, sem perder investimento. Realmente é totalmente possível e eu vou te mostrar como. Com o meu método, né, o diagnóstico da pitã, a gente vai ver ele mais detalhadamente na aula de amanhã. Um método para você criar as abelhas sem ferrão, um método completo, simples e objetivo. Com ele você vai ter a segurança para realizar qualquer manejo com as abelhas, garantindo a qualidade de vida, mantendo elas fortes, saudáveis e produtivas. É esse o caminho, pessoal. Pensar na qualidade de vida, garantir que elas estejam fortes e saudáveis, para daí ter produção. E para isso é necessário conhecimento, é necessário entender quais são as necessidades e quais são os potenciais, onde essa abelha pode chegar, como fazer, qual é a melhor estrutura que eu vou oferecer para as abelhas conseguirem se desenvolver da melhor forma possível. Com o conteúdo que você vai aprender nessa semana, nessas 3 aulas, o jeito que você enxerga as abelhas sem ferrão com certeza vai mudar, e vai mudar para muito, muito bem. Relembrando as regras do jogo, nós tivemos então a aula de número 1, que a gente vai revisar daqui a pouco. Então, conheça as abelhas sem ferrão e a meliponicultura, essa atividade de criar as abelhas. Hoje a aula de número 2, como conseguir as colmeias. E amanhã a aula de número 3, como construir um meliponário produtivo. Carlos, mas eu tenho espaço? Não tenho? Vou precisar investir na estrutura? Não vou? A gente vai ver tudo na aula de amanhã. É importante que você esteja nos nossos grupos. Para quem ainda não entrou, por acaso está vendo essa aula e não entrou nos grupos, está aqui na descrição desse vídeo. São pelos grupos do WhatsApp que nós enviamos os links das aulas, que nós enviamos todos os comunicados oficiais, e é pelo grupo que você vê quem são os administradores, tá, pessoal? Então, um aviso importante: a gente está no Brasil, infelizmente um país com muitas tentativas de passar os outros para trás, o verdadeiro golpe, e algumas pessoas nos nossos eventos entram e tentam entrar em contato com vocês para vender alguma coisa, tá? A nossa equipe eventualmente entra em contato com vocês, mas é a nossa equipe. Quem é a equipe? São os contatos que estão de administradores do grupo e que estão aqui na descrição do vídeo. Então esses são os oficiais, perfeito? Foca no grupo. Os comunicados oficiais são feitos pelo grupo e pelos administradores do grupo, perfeito? Não é nada de outro mundo, realmente é bem simples, mas é só uma questão de atenção aqui. E falando em grupo, foi lá que nós enviamos o link do presente da aula de ontem. Então ontem eu disponibilizei para vocês um mapa das espécies estado por estado do Brasil, para vocês saberem quais são as espécies nativas, o que esperar até mesmo nos ninhos iscas, um mapa completo com todos os estados, tanto com o nome científico como com o nome popular das abelhas, para facilitar o entendimento. A gente falou sobre isso na aula de ontem, e quem perdeu a senha da aula de ontem, na aula de hoje, eu vou passar novamente a senha para você acessar o material. Então você vai clicar no link e para você abrir ele, para você baixar
tem que ter a senha, beleza? Então é só ficar até o final da aula que nós deixaremos aqui a palavra-chave. E para criar as abelhas nativas, não é necessário ir pela tentativa e erro, pessoal. Existe um método. Quando eu comecei há mais de 8 anos atrás, já vai fazer 9 anos que eu estou mais perto de 9 anos do que de 8, já vai fazer 9 anos que eu crio as abelhas sem ferrão. Quando eu comecei tinha poucas informações e muito do que eu fiz foi na tentativa e erro. Isso me fez perder colmeias, atrasar manejo, atrasar o desenvolvimento dessas abelhas. E hoje existe esse conhecimento, é isso que eu estou trazendo aqui. Você não precisa ir pela tentativa e erro. Ah, como que eu coloco nenhum isca de ponta cabeça? A gente vai ver hoje. Qual caixa que eu escolho? Qual que é o melhor ambiente? Você não precisa testar e colocar em risco as abelhas que você tem, as abelhas que você pretende fazer, que você pretende ter, para chegar nas conclusões corretas do que é melhor e do que é pior para elas, para o seu manejo, para o seu bolso e para o seu tempo. Existe essa informação, porque erros simples e básicos, como eu falei, podem atrasar muito a sua evolução ou até te fazer desanimar. Algumas pessoas desanimam da meliponicultura por perder colmeias. Ah, investiu 5, 6, 10 mil reais em colmeias, em estrutura, perde as colmeias e se frustra, se desanima, dá para entender, mas faltou ali o investimento também em conhecimento, então isso é muito, muito importante. Meu maior objetivo aqui com essas 3 aulas, com esse curso, com esse treinamento, é facilitar a sua trajetória na meliponicultura. O conhecimento é importante, né? A gente tem falado muito sobre isso, mas ter as colmeias para manejar também. E é por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar a como conseguir as suas colmeias para montar o seu meliponário, para você ter as abelhas em mãos, para poder manejar, para ter o seu meliponário. É importante entender que cada aula tem uma conexão uma com a outra e para você ter no final o conhecimento necessário e estruturado para você entender a atividade, poder colocar em prática e ter os resultados que você espera com as abelhas. Relembrando a aula 1, revisão da aula 1, eu contei um pouco da minha história, como eu sempre tive essa curiosidade sobre as abelhas, a abelhinha no muro, o que era, o que não era, é vespa, não é vespa, faz mel, não faz, pode matar, não pode. Eu sempre tive essa curiosidade, já está dizendo no bloco de concreto que tinha lá na casa dos meus pais. Contei a história, né, que por 2 vezes eu precisei resgatar as abelhas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, mas eu precisei resgatar as abelhas, não tinha os conhecimentos necessários, as ferramentas, a gente até consegue, né, improvisar ferramentas, mas o conhecimento é necessário, eu não tinha, e por 2 vezes eu perdi as abelhas, então eu poderia ter começado a criar as abelhas sem ferrão há 20, há 15 anos atrás, eu não comecei porque eu não tinha o conhecimento, ninguém no meu entorno sabia sobre isso, sobre como funcionavam as abelhas. Mostrei que a meliponicultura é uma atividade milenar, então os povos antigos da América do Sul, da América do Norte também, do México, os maias principalmente, criavam as abelhas nativas, as melíponas, e os povos brasileiros têm esse conhecimento não tão avançado, mas que a partir de 1953, com o professor Paulo Nogueira Neto, isso vem se desenvolvendo, então a gente ainda está numa crescente de uma atividade, é raro você encontrar isso hoje. A bovinocultura, a ovinocultura, a suinocultura, a apicultura, criação de abelha de ferrão, todas essas criações já têm técnicas muito bem estabelecidas e desenvolvidas. A meliponicultura, agora nós estamos chegando num patamar de criação com história, com experiência, de uma criação zootécnica, então isso é muito interessante, poder participar do crescimento de uma atividade tão interessante, que contribui para a natureza, que contribui para o meio ambiente, que é, aqui, né, a continuação, que é uma verdadeira terapia, né? A gente fala, não é terapia, mas é terapêutico. Então, abrir uma colmeia, ver as estruturas das abelhas, isso é fantástico. Sou suspeito para falar, né? Eu abro colmeia quase todo dia. Não pode abrir muito, tá, pessoal? Se você tem 1, 2, não pode ficar abrindo todo dia. Então, esse, às vezes, é um dos motivos para as pessoas adquirirem mais abelhas, ter mais abelha para abrir, mais beleza para ver, né? No mundo onde existe a falta da beleza, segundo alguns cientistas, segundo alguns sociólogos, a falta da beleza na música, a falta da beleza nas artes, a falta da beleza na dramaturgia, a falta da beleza no ambiente, né, principalmente nas grandes cidades, bagunça, fiação, pichação, coisa torta, coisa feia, coisa suja. Nas abelhas nativas não é assim. Quando você abre uma colmeia, você vê a perfeição da natureza, a perfeição da criação para aquele que crê. Então é uma experiência única e fantástica. Além do perfume, e além de poder experimentar um mel, além de poder experimentar um pólen, além de poder mascar um própolis, é fantástico, pessoal, fantástico mesmo, e me deixa sem palavras muitas vezes. Nós destrinchamos na aula 1 as vantagens da meliponicultura, então vamos ver aqui novamente rapidinho. As abelhas não possuem ferrão, então nós vimos as espécies. Aproveita dos recursos já presentes, então nós falamos sobre o ambiente, sobre recursos para as abelhas. Vimos que une a produção com preservação ambiental, porque a abelha só poliniza,
o meliponicultor não destrói o meio ambiente, o meliponicultor só agrega, só agrega. Tem o maior valor agregado dos produtos, né, o aumento das rendas da propriedade, com mel, com própolis, com pólen. Existe a facilidade de conseguir as colônias, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, e precisam de poucos cuidados quando bem manejadas, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã. Então, nós vimos as espécies, abelhas grandes, abelhas pequenas, abelhas médias. Olha, pessoal, na aula 1, se você não viu, depois dessa, se você quiser pausar agora, voltar na aula 1 e depois voltar para cá, mas terminar essa primeira, depois você volta para a aula 1, nós vimos mais de 40 espécies de abelhas nativas nos detalhes, nas imagens de alta qualidade, falando sobre os potenciais dela, produção, própolis, cera, caixa didática, realmente está muito, muito interessante. Então aqui, por exemplo, para quem viu já sabe identificar, né, já sabia identificar ali na imagem, a borá, a jataí e a marmelada, a Priasia melita varia. A questão de aproveitam dos recursos já presentes, então unindo produção com preservação ambiental, a gente quer cada vez mais árvores. O meliponicultor não desmata, o meliponicultor não arranca colmeias, planta na medida do possível, quanto mais, melhor. Então só tem preservação, auxilia na polinização, auxilia na conscientização ambiental. Cada pessoa que cria uma colmeia, ela contamina naturalmente, organicamente, as pessoas ao redor, familiares e amigos. As pessoas começam a perguntar, nem que seja, dá mel? É a principal pergunta que a gente recebe. Mas é uma pergunta boa, uma pergunta bem, bem interessante e que traz a curiosidade e, consequentemente, a informação, os detalhes e saber da existência. Né? As pessoas começam a saber da existência porque você está criando as abelhas. O meliponicultor é aquele que, na medida do possível, planta e preserva. Nós falamos um pouco sobre plantas para as abelhas. Essa daqui é uma planta excelente. Aroeira pimenteira, Echinus teribentifollius, nativo em boa parte do país. Um exemplo aqui, né? Ela dá pólen, néctar, oco e resina para as abelhas, então ela é fantástica. Além de tempero, isso aqui é um tempero muito bom, se você quiser coletar. E os pássaros comem essa semente, espalham ela. Então é um ciclo virtuoso de aumento, por exemplo, de uma planta dessa com a polinização das abelhas. Maior valor agregado, né? O mel, que pode chegar a R$1.000 no litro, mas partindo ali de 300 já é uma renda muito interessante. A própolis, que é muito fácil de ser comercializada. O brasileiro consome pouco mel, a gente está aumentando isso com a conscientização da importância do mel, das abelhas, do benefício até do mel das abelhas nativas, até por ele conter própolis, mas a própolis as pessoas já sabem, então já tem esse consumo. O pólen também, um super alimento. A cera também pode ser usado para diversas aplicações. E a polinização, tanto a polinização de culturas como a polinização das matas, além de você poder comercializar as colmeias, também uma fonte de renda bem interessante aí da meliponicultura. Alguns dos comentários da aula 1, muito boa aula, valeu, Matheus. Não tenho prática, eu vou começar do zero. Mora em um sítio, 20% do sítio é mata, preservação. Excelente, pessoal, excelente. O Eliel, então, ele já está muito bem posicionado ali para realizar a criação das abelhas sem ferrão, mas vale lembrar que você não precisa ter um sítio, você não precisa ter uma grande propriedade. Por quê? Abelhas não respeitam muros, não respeitam cercas, não respeitam alambrados. Elas passam por cima. Então é só você estar perto, seja numa cidade ou seja no campo. Uma cidade minimamente arborizada pode comportar dezenas e dezenas de colmeias de abelhas nativas. Eu mesmo moro no sítio com as abelhas, tenho aqui centenas de colmeias, mas também tenho na cidade dezenas, 50, 70. Eu só não tenho mais na cidade porque eu não estou lá todo dia para poder cuidar delas. Se eu desse um suporte, eu poderia ter ainda mais colmeias por lá. O colega só tem 4 jataís, já é um excelente começo, muito bom mesmo. Depois é só ir aumentando o número de jataís ou outras espécies. Tem alguns pés de moringa oleífera, as ASF visitam muito, realmente é uma planta que vem crescendo muito no Brasil, e as abelhas aproveitam o eucalipto, as abelhas aproveitam diversas árvores que são plantadas até com intuito comercial, as abelhas aproveitam a florada. Tem uma abelha mirim na parede de casa, vão reformar a parede. Como posso remover as abelhas para uma caixa para não perdê-las? A gente vai falar um pouco também sobre isso na aula de hoje, o famoso resgate. Bora lá? Temos então 3 formas de conseguir as colmeias: o resgate, a compra e os ninhos iscas. A gente vai abordar de forma mais aprofundada os ninhos iscas, porque o nosso tempo aqui ele é limitado e não tem como abordar detalhadamente o resgate, a compra. A gente vai falar dos ninhos iscas, mas vamos pincelar informações importantes e muito importantes sobre o resgate e sobre a compra. O resgate é quando a abelha te escolhe. Então, o corpo de bombeiros, pessoal, ele não vai chegar aqui em casa agora e arrebentar a porta. Por quê? Porque eu não preciso de um resgate. Minha casa não está em chamas, não tem um terremoto, não está caindo tudo, não passou um vendaval, não passou um tornado na região.
Então, bombeiro não vai chegar me resgatando. Por quê? Porque eu não preciso de um resgate. O mesmo vale com as abelhas. Tem gente que, não, mas a abelhinha, ela tá lá num paredão, tá lá numa parede, num barranco, lá no meio da mata, e ela não tem ferrão, então ela é muito exposta. Então eu vou lá com uma pá ou uma picareta e vou cavar 1 metro de profundidade e vou tirar ela. Tá, primeiro que tem se a gente for proteger todos os animais que podem ser predados por outros, vai faltar espaço pra gente colocar animal, né, pessoal? Porque todos ali existe um nível de predação. O coati preda a abelha, que a onça preda o coati, então eu vou guardar o coati e a abelha dentro de casa? Não, não é assim que funciona. As abelhas estão protegidas lá na terra, lá na árvore. E quando elas não correm um risco real, não tem por que você tirar ela do lugar. A parede do cara a parede do colega vai ser reformada. Por exemplo, tem muita parede que não tem reboco. E daí tem uma frechinha no tijolo lá, a abelha vai lá e entra. Se vai ser só rebocado, você pode colocar um cano e rebocar a parede e manter ela lá, né? Agora, se for demolir a parede, aí tem que ser aberto, tirado e colocado na caixinha adequada. Mas, por exemplo, é um bloco de concreto, é um bloco de cimento, você vai tirar o bloco e dá para manter a abelha no bloco, dá para criar a abelha no bloco. Por quê? O ato de você abrir e expor a colmeia, na terra, no muro, na árvore, você tem que abrir para colocar ela na caixa. Não tem como fazer ela sair de lá. A gente vai falar sobre a reprodução das abelhas, elas não saem de um lugar para ir para o outro. Ela fica lá para sempre. E se você passou em algum lugar, tinha uma abelha, passou depois não tem mais, não é que ela morreu, é que ela foi embora. Falei errado, né? Não é que ela foi embora, é que ela morreu por algum motivo. Briga, falta de alimento, predador, falta de espaço, excesso de temperatura, questões naturais. Agora, se ela tá lá 20 anos na parede da sua casa, você tá vendo esse vídeo agora. Não, eu quero criar abelhas, eu me apaixonei pelas abelhas, eu vou tirar a jataí lá do alicerce e vou colocar na caixa. Não, ela já está há 20 anos lá. Então ela está protegida, ela não corre nenhum risco. Perfeito? O resgate é quando a abelha te escolhe. E ela escolhe, por isso está entre aspas, né? Porque não é a abelha que te escolhe, é uma situação que acontece que você precisa ajudar as abelhas. Não é você que sai procurando. Tem um colega não, né? Tem um cara, se eu não me engano, de Curitiba. Não, porque toda abelha que eu vejo no muro eu vou lá e peço para tirar, tiro e coloco na caixa, porque na caixa ela tá melhor. Não, pessoal. O manejo de resgate, ele é delicado. No caso de retirada, é delicado. E a retirada sem necessidade é crime ambiental. Então não façam isso, tá? Então essas são as considerações aí para o resgate. Só quando é necessário. É crime ambiental quando não é necessário. O meliponicultor é diferente do meleiro. A gente chama de meleiro, aquela pessoa que vai na mata para pegar mel e dane-se a colmeia, para não falar outra palavra aqui, né? Dane-se, eu vou lá, abro a árvore mesmo no machado, arranco o mel e vou embora. As abelhinhas, se quiserem, que vão embora para outro canto. Primeiro que elas não vão embora. Segundo que você destrui um oco. O oco, eu digo que o oco, ele é mais importante do que a abelha, pessoal. Por quê? Porque você sai numa mata, você vê várias colmeias. Acha um oco disponível. O oco demora para se formar. A colmeia, em 1 ano no máximo, ela tá forte e ela se multiplica. Como que multiplica um oco em 1 ano? Não tem como, né? Então é aí que entram também os ninhos iscas na preservação ambiental que a gente vai ver na aula de hoje. Com relação à compra, é o mais rápido, a colmeia já chega pronta. A paciência é fundamental para você escolher boas colmeias e realizar bons negócios. Cara, só me apaixonei, mesma história, né? Me apaixonei pelas abelhas, quero comprar. Quero comprar 10 espécies diferentes. Primeiro tem uma questão genética, que você não pode comprar 10, uma de cada. Segundo, que quem tem pressa pode comer comida estragada. Né? Pode oferecer um prato bonito que, na verdade, ali por dentro não é aquilo que seria interessante. Seria o bom, né? Então, tem que ter paciência, conversar com o vendedor, entender que ele entende de abelhas e pedir um bom vídeo. Além de comprar espécies nativas da região, porque se você comprar espécies de fora, também é crime ambiental, você pode criar as abelhas nativas do seu estado, por isso que o mapa vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Então, a espécie nativa, além disso, além de não ser crime, você tem a facilidade de conseguir colmeias e tem um melhor desenvolvimento delas porque são nativas da região. Então, eu conheço o vendedor, pessoal, ele tem que dominar o manejo. Ele tem que dominar o manejo das abelhas. Não tenha pressa. Essa é a coisa mais importante aqui. Se você tem uma pressa, vamos fazer os ninhos iscas amanhã, então. Vamos fazer os ninhos isca, instalar para conseguir as abelhas. Porque são elas que vão escolher o ninho isca, vai estar tudo certo. Agora, sair arrancando abelha de árvore, sair comprando qualquer colmeia, não é o melhor caminho. E algumas vezes, como eu falei, é crime ambiental. Você tem como fazer tudo isso
resgatar, comprar, sem ser crime, basta fazer da forma correta. Você tem alguma dúvida sobre isso? A gente vai falar mais um pouco na aula de amanhã também, tá? Sobre todos esses passos a passos e todo o conhecimento necessário para chegar nesse domínio do manejo, né? Para conseguir comprar algo bem comprado, você tem que entender de algo. Para conseguir resgatar, você tem que entender das abelhas. Então, a base para os ninhos iscas é a reprodução natural das colônias. A colônia são as abelhas dentro de algum lugar. Então, a jataizinha lá na árvore é uma colônia. Colmeia é a caixa e enxame, enxame, são as abelhas em movimento. Então, são esses os três termos. Basicamente, a gente vai falar de colônias e de enxame hoje, perfeito? Então, a enxameação, que é a reprodução das abelhas, apenas colônias fortes. Enxameio, a gente vai falar o porquê. É a princesa que vai para o novo local, a rainha fica no local antigo e a colmeia matriz não sai do lugar. Então, isso daqui, na imagem, é uma revoada de abelhas, que é a enxameação. Nesse caso aqui, são abelhas iraís, a Nanotrigona testaceicornis. Carlos, como funciona a reprodução das abelhas? Muitas pessoas pensam que é igual formiga. Formiga, muitas vezes, eu não sou especialista em formiga, mas eu sei que algumas formigas, sai lá a rainha gigantona, voa para algum lugar, cava um buraco, começa a colocar ovos e ela cuida daquelas crias ali no início e depois vai aumentando. Então tem muita gente que me procura, Carlos, me vende uma rainha para mim começar uma colmeia? Não, não é assim que funciona. A rainha, ela não faz nada sozinha. Ela precisa das operárias, ela depende das operárias. Então a colônia é o conjunto de abelhas. E quando que uma colônia está forte? Ela está forte quando ela chegou no seu ápice. Assim como as árvores não crescem para o infinito, as abelhas não crescem para o infinito. E cada espécie tem o seu volume, espaço que ela vai ocupar, máximo. Algumas abelhas ocupam 500 ml, algumas abelhas ocupam 20 litros. Mas jataí, por exemplo, a mais comum aqui, ela ocupa uns 3,5 litros. Então, se ela está numa caixa, às vezes de 2 litros, ela vai crescer e lotar isso. Vai ficar super populosa, muito grande. A teoria que nós temos, que na prática já é comprovado na abelha de ferrão, é o quê? As abelhas elas se comunicam por feromônios, compostos químicos que elas sentem no olfato, no cheiro, e cada composto químico, até porque lá dentro é tudo escuro, esses compostos químicos é o que direcionam as abelhas. E na apis, na abelha de ferrão, tem um feromônio de predominância da rainha de inibição de princesas. Só que quando a população está muito grande, ela não consegue inibir princesa, porque são muitas abelhas. E as abelhas vão começar a produzir uma princesa para dar espaço para uma nova, para dividir essas abelhas e cada uma formar uma nova colônia, certo? Só que na abelha de ferrão, quem vai para um novo local é a rainha. No local antigo, vai ficar uma princesa. Já nas abelhas nativas, nas abelhas sem ferrão, a rainha, depois que ela desenvolve o seu abdômen, ela perde a capacidade de voo. Ela não voa nunca mais. Então ela não tem como ela ir embora. Elas ficam lá para sempre, vão crescendo, a hora que está muito populoso, dá um start na colmeia e ela começa a preparar para se reproduzir. O preparar para se reproduzir é buscar um novo lugar, um novo oco. Às vezes vazio, às vezes com abelha, e ela pode brigar por um novo oco. Mas digamos que ela encontrou um espaço vazio ali numa árvore ou no muro. Ela vai lá, demarca com os feromônios, começa a preparar, limpa, propoliza, começa a levar alimento. Nisso já tem um start na colmeia. A princesa ela já foi produzida, ou já tem uma princesa ali. Algumas espécies sempre tem princesa, outras às vezes tem princesa, mas está dando para entender o raciocínio, né? E com isso, ela dá um start ali dentro da colmeia e um dia ela faz um voo. Boa parte das espécies faz isso. Tem uma aqui em casa que ele está fazendo hoje ali, uma revoada de borá, e fez ali hoje uma revoada de borá. Então, ela faz essa revoada, um monte de campeiras vai junto para o novo lugar com a princesa. Às vezes, durante esse voo, existe a cópula do zangão. Às vezes, o zangão, a princesa fica lá no novo oco, esperando, e o zangão vem, se acumula, e depois um zangão copula com uma princesa, na imensa maioria das vezes. Na abelha de ferrão, são até 15 zangões. É um negócio meio maluco. Na abelha nativa é apenas um. Ela copula, volta para dentro da colmeia e começa a colocar os ovos. Então esse é o processo de reprodução. Se você não entendeu, volta, assiste de novo, que é muito importante para a gente entender a questão dos ninhos iscas. Por quê?
Porque o ninho isca a gente vai simplesmente simular um oco vazio. Só isso. A gente chama de isca como se fosse o peixe e tal, mas não é que você vai fisgar a abelha e obrigar ela a ir com você. É ela que escolhe. Tem gente que chama de ninho provisório, ninho isca provisório, só que antigamente chamava-se de armadilha, mas não é uma armadilha porque você não obriga as abelhas. São elas que escolhem porque esse é o processo natural da reprodução das abelhas. Você pode estar duvidando se isso é possível ou não, mas é assim que funciona. E para mostrar que é possível, para mostrar que você pode conseguir, eu pedi para alguns alunos meus gravarem um vídeo falando um pouquinho, né? 3 alunos falando um pouquinho da experiência deles com os ninhos iscas e alguns dos resultados que eles tiveram. Bora ver? Chamo João Paulo Delfino, meliponário Delfino. Sou de Arandu, São Paulo. Eu entrei no curso Meliponicultura na prática do Carlos Almeida, foi dia 24/11 de 2021. Daí então eu possuía 7 colmeias de jataí, tudo por resgate. Fazia isso de qualquer jeito, mau jeito, bem pegava uma ou outra, acabava perdendo. E quando eu entrei no curso dele, aí peguei as práticas, tudo, os manejos, tudo. Aí eu aprendi a capturar abelha. Hoje eu possuo mais de 150 enxames. Só de ninho isca eu capturo 12 espécies de abelha sem ferrão. Então só tenho a agradecer ao Carlos Almeida. Alô pessoal, aqui é Reinaldo Melo, Bocaina de Minas, Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, meliponário Pedra Negra. Comecei no curso em 22, meados de 22, não tinha nada de abelha, nunca comprei, tudo captura, ali atrás já tem 17 enxames e aqui partindo para a expansão, o novo meliponário ali, já que eu estou com 35 capturas na mata, para trazer para cá. É isso aí. Meu nome é Rodrigo Mantuan, sou da cidade de Londrina, Paraná. Quando eu entrei no Meliponicultura na prática, foi no ano de 2021. Eu tinha em torno de 40 colônias, hoje eu tenho um pouco mais de 330. Massa, né, pessoal? Não sei se vocês viram, mas lá na primeira parte ali do João, tava tendo uma revoada atrás da gravação dele. Então, lá naquele conjunto de caixas que ele tava tendo uma revoada. E para onde que naturalmente essa revoada vai? Novos ocos nas árvores, no solo ou nos muros, todo aquele processo que eu acabei de falar. Então, para onde que vão essas abelhas? Para novos ocos nas árvores, no solo, nos muros, como é o caso aqui. Aqui no meliponário, eu comecei a criar as abelhas há 8 anos e meio, vai fazer 9 anos. Então, eu andei muito aqui pelo sítio e praticamente eu conheço quase todas as árvores, pessoal. Eu sempre estou procurando abelha e há um tempo atrás eu já praticamente encontrei todas as colmeias aqui. Só que nos últimos 2, 3 anos, tem tido várias enxameações para ocos novos. Nessa árvore aqui, por exemplo, da foto, que eu acompanho, né? Passo lá em frente eventualmente. Primeiro abriu uma fenda. Nessa fenda entrou uma vespa. A gente viu sobre as vespas na aula passada. Para quem conhece a caçununga. Até morde bem dolorido. Ficou a caçununga, começou a dar esse cupim aí. A caçununga morreu, entrou uma jataizinha e ela está lá há uns 3 anos já. E eu já encontrei diversas novas enxameações por aqui. Eu encontrei até, nessa temporada, agora nessa última agora, nessa agora, encontrei uma iraí que enxameou no pé do mourão, lá de uma porteira aqui do sítio. Então, elas vão para novos ocos. Muitas vezes elas brigam por ocos já ocupados, até um processo de seleção da mais forte, da mais eficiente, da mais populosa, da mais produtiva. Então, é um processo de seleção. Às vezes, ela vai brigar, perde e a outra continua lá no oco. Às vezes, ela vai brigar, dá empate e as duas morrem. Às vezes, ela briga, ganha, invade e fica o local até mais forte. Isso muitas vezes acontece na caixa. Tem lá uma caixinha fraquinha, quando você vê, principalmente já tá aí, né? Tá chegando aquela revoada de abelhas, uma pequena briga tá acontecendo. O que eu faço, Carlos? Uma das orientações possíveis, sabendo que a colmeia estava fraca, é deixar. Por quê? Quem vai entrar é alguém mais forte. Elas entram em ocos abandonados, que é o que nós simulamos com os ninhos iscas, então por algum motivo morreu aquela jataí da árvore. Ela morreu. Passei lá um dia, não tem mais nada. Não vi mais movimento de abelhas. Só que lá dentro sobra material, esse material tem cheiro e esse material atrai novas enxameações. E qual é a época de enxameação? Considerando o Brasil, é o ano todo. No inverno, na região sul, fica mais difícil por causa das baixas temperaturas. E nas regiões que faz seca, nas regiões que tem seca no Brasil, principalmente no Nordeste, até mesmo no Centro-Oeste, tem uma seca mais demarcada, as enxameações, elas aumentam, pode acontecer o ano todo, mas elas aumentam no período após as chuvas. Então, choveu bem, a chuva até atrapalha a enxameação, dependendo da situação. Mas, por exemplo, aqui no sul e sudeste, no verão, que chove bastante, enxameia bastante. Mas nessas regiões mais secas, após a chuva, choveu, parou de chover. Esquentou, está começando a ficar seco. E tem bastante florada, porque tem muita umidade.
as abelhas enxameiam e ficam mais fortes. Então essa época de enxameação, considerando o Brasil, é o ano todo, cada região vai ter a sua particularidade, você tem que instalar para ver qual é a melhor época na sua região. E simulando ocos abandonados pelos ninhos iscas, o que tem num oco abandonado? Tem espaço, e ele depende da espécie, cada espécie vai ocupar um espaço. Ele é escuro, porque o oco ele é fechado. Normalmente ele é protegido do calor da chuva, uma árvore, um muro, um alicerce. E quando abandonado, não é abandonado, né, pessoal? Porque não foi embora. É que não tem um outro termo, né? É um oco que já teve abelhas. Ele não é abandonado porque elas não foram embora, mas não tem mais ninguém lá dentro. Então é esse o termo que fica mais fácil de ser utilizado para ser entendido. E nesse oco, o que tem lá dentro? Restos, cera e própolis. Então isso foi muito observado, a gente não sabe. Acho que várias pessoas desenvolveram ao mesmo tempo essa questão dos ninhos iscas e não tem o criador do ninho isca no Brasil. O que observava-se nas criações antigas é que numa caixa que a colmeia morreu, depois de um tempo entrava outra. E o que tem na caixa que a colmeia morreu? Resto de material. Então, o que nós simulamos no ninho isca é esse resto de material de uma caixa. E você pode conseguir aí ninhos iscas repletos de mel, postura, uma colmeia bem forte com os ninhos iscas. E existe uma forma de você fazer o cheiro da colmeia para passar na garrafa PET para conseguir atrair as enxameações. Ele é um cheiro diluído, até o que está aqui atrás, ó, deixa eu pegar um aqui. Nós chamamos de loção. Cadê o foco? Não vai focar, vai ficar focando na minha cara, cadê o foco? Aí, ó. Loção atrativa, por quê? Porque ela vai atrair as abelhas, não é uma isca, você não vai fisgar as abelhas. Então esse cheiro ele é diluído, é a cera e a própolis que nós encontramos nas colmeias, nos locais que já teve abelhas, diluído em álcool é igual ao atrativo. Por que álcool? Porque é o álcool que consegue diluir a própolis, você vai passar na garrafa e esse cheiro ele vai evaporar, esse álcool evapora e o cheiro fica. Então se você jogasse própolis e cera dentro da garrafa, não fica o cheiro, como se você faz o extrato com o álcool. Então o álcool evapora e fica o cheiro. Loção atrativa mista, que você pode fazer, como que faz? Isso aqui não é o segredo da Coca-Cola, eu não estou aqui para vender atrativo, por mais que você encontre na minha loja, você pode comprar de outro, ou fazer o seu. Se você tiver um material, você pode fazer o seu. Como que faz, Carlos? É bem simples. Você vai pegar 300 gramas de material, cera, própolis, gel própolis das abelhas, e 700 ml de álcool. Álcool acima de 90 graus. 92, 96 que você encontra no mercado, ou até mesmo álcool de posto. Ah, Carlos, mas o álcool de posto tem metanol. Só que o metanol, você não pode tomar ele. Nunca tomem metanol ou etanol, pessoal. Mas, no processo de evaporação, ele evapora também. Então, fica tranquilo. Tem gente que fala contra isso, mas há 8 anos já, 7 anos e meio, eu comercializo o atrativo. Já foram milhares de enxameações conseguidas com o atrativo do Meliponário Irapitã. E não tem nada a ver com álcool de posto. Ele funciona. Ele está aqui só para diluir e para evaporar depois. Perfeito? Então é assim que você faz. Você tem material, a cada 300 gramas de material, 700 ml de álcool, chacoalha todo dia. Em uma semana está pronto se você deixar no sol e chacoalhar todo dia. Então, aqui está um pouco do resumo aqui da isca, né? A gente vai fazer o passo a passo, então a garrafa. Você vai fazer furos para sair a umidade, que o plástico não é igual a madeira. Você vai proteger com papelão, papel, jornal, cartolina, o que você tiver aí. E você vai colocar um plástico preto para proteger da luz e para proteger da chuva. A gente vai instalar na vertical para ficar mais fácil de colocar na caixa e de instalar na árvore. E a gente coloca uma entradinha em L para quebrar a luz. Esse é o princípio do ninho isca clássico que funciona e funciona muito bem. O atrativo, então, esse aqui é um ninho isca clássico, tá, pessoal? Bora ver como que faz ele? Então, ó, você vai pegar o atrativo aqui. Meliponário Irapitã. Ele vem bem concentrado, então ele tem a borra e tem o extrato. Então tem que chacoalhar ele muito bem. Vai colocar na garrafa. Aqui tem um macetinho, ó. Você vai espalhar bem, tirar o excesso, mas deixar um pouco. Então você tira e deixa um pouco. Por quê? Olha só que no fundo acumula. E a hora que ele seca, a hora que o álcool evapora, isso aqui, ó, igual a Ana Maria Braga, ó, essa borra aqui, ela fica exalando o cheiro por mais tempo. Então é assim que faz. Então em um dia ele está seco, depois você vai pegar uma lâmina, crianças, muito cuidado, peçam ajuda de um adulto, e vai cortar a bundinha da garrafa, por quê?
para sair a umidade. A umidade ela vai vapor também nas abelhas e com isso não vai juntar a umidade. Eu gosto muito do papelão, esse daí é reciclável, esse papelão ondulado, ó, ele dobra fácil e ele fica muito firme, então ele dá uma proteção para a garrafa. Além de ajudar termicamente, além de ajudar na luminosidade, ele dá uma proteção física. As garrafas hoje em dia vêm cada vez mais mole, né, pessoal? Mais moles. Então quando você utiliza o papelão, fica muito, muito firme. Ó, bem facinho aí. Claro, tá acelerado, né? O que ajuda bastante aí no dia a dia, podia ser assim. Passa a fita crepe, tá firme. Você pode utilizar uma lona preta, qualquer plástico preto. Muito cuidado com saquinho de lixo, por quê? Porque ele é fino, ele rasga muito fácil, então qualquer inseto, qualquer passarinho na mata vai rasgar. Aqui é um saquinho já pronto para os ninhos iscas que você encontra. É saquinho de toner, eu tenho disponível na minha loja também, mas você pode utilizar lona. A lona é bem grossa, né? Você só vai fazer um saquinho com ela. Vai passar mais fita só. Então, colocou o plástico preto. Ali em cima já está fechado. Embaixo é só amarrar com um durex e colocar aqui a entradinha em L. Que pode ser um joelho 3/4 que você compra. Ele entra, joelho para mangueira 3/4. Ele entra perfeitamente na garrafa. Você pode colocar um funilzinho, mas isso daqui é mais detalhe, não necessariamente precisa. Ali é só fechar, eu gosto de fechar com um durex, porque a fita crepe na umidade, ela não, quando uma eventual chuva, ela não fica firme. Então ali, ó, um durequinho, fechou o ninho isca, tá pronto. Você pode também pegar mangueira de jardim 3/4, fazer um corte nela, dobrar no fogo e colocar na sua garrafa, se você não quiser comprar. O que acontece, ali eu vou mostrar outra forma, né? Ninho isca, você pode fazer isso com garrafa de 500 ml para abelhas pequenas, 2, 3, 5, 10, 20 litros. Fica aí na sua possibilidade, nos testes que você quiser fazer. Ninho isca clássico de 2 a 3 litros, ele funciona para a imensa maioria das espécies, tá? E o que vale falar, a gente vai ver a transferência também no vídeo de hoje, passo a passo, é que esse joelho, comprado ou feito, você não vai jogar fora nunca. Você sempre tirou de uma garrafa, vai para outra, tirou de uma garrafa, vai para outra. Então, o investimento que você fizer de comprar um joelho 3/4, você sempre vai reutilizar ele. A garrafa a gente recorta, então não dá para reaproveitar, mas o papelão dá, e até o saquinho, se ele não rasgar no processo, dá para você reaproveitar também. Então tem uma outra forma também, você pode colocar ali, ó, só mostrando que se você fizer um corte vertical na pontinha da mangueira, ela vai entrar então no bocal da garrafa. Então é bem tranquilo de ser realizado esse processo. Como eu falei, você pode utilizar garrafinhas de 300 a 500 ml até 20 litros. O bocal das garrafas PET é do mesmo tamanho, então o que entra em uma vai entrar em outra. E aqui, por exemplo, um ninho isca de 7 litros, acho que é 7 ou 10 litros, esse daqui eu não me lembro agora. Lembrando que o recipiente, pessoal, ele não pode ter cheiro. Então isso daqui é um recipiente de detergente neutro. Você lavou com água, o cheiro sai. Refrigerante, o cheiro sai. Não adianta querer um desinfetante, não adianta querer um de amaciante, que o cheiro nunca sai. Então já vai na garrafa que o cheiro sai fácil, não fica querendo inventar, como que eu tiro o cheiro da garrafa de amaciante? Não tem como, tá? Realmente tem que ser coisas neutras e sem cheiro. Então aqui, de uma garrafa maior para vocês, para não fazer em L, você também pode fazer a entrada reta. Então você faz um furo e coloca a entrada reta. Funciona também, tá? Também funciona assim. Que é muito bom para a abelha borar. A borar é uma das únicas. A boraia, mambucão e as urussus são espécies que gostam de ninhos iscas maiores. E a gente vai falar sobre as espécies também. Então, para instalar, você vai instalar em um local seguro e autorizado. Nada de instalar na praça da cidade, onde passa 500 pessoas por dia. Algum curioso vai arrancar. E também nada de invadir locais para instalar o ninho isca. Tem que ser seguro e autorizado. Mais alto que seu braço alcançar. Por quê? Porque pode passar um pati, um tamanduá, às vezes tem bovino, equino na área, ou mesmo animais silvestres. Mais alto, evita ali que outros animais derrubem. Não precisa ser próximo de colmeias. As abelhas estão se reproduzindo. Na reprodução, os animais eles vão para longe normalmente. A onça ela anda não sei quantos quilômetros. O pati anda não sei quantos quilômetros para encontrar parceiro. Então as abelhas elas querem povoar o ambiente. E o raio de voo delas é no mínimo de 500 metros. Então elas andam o raio de voo. Então não precisa ser do lado da colmeia. Eu quero testar do lado, Carlos. Beleza. Mas tem gente que coloca um ninho isca do lado da colmeia.
Ah, tá bom, vou esperar. Não. É o máximo de ninhos iscas nas mais diversas posições e distâncias. Quer colocar perto? Coloca 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 metros. E, eventualmente, você não vai encontrar as colmeias. Seja por falta de tempo, seja por falta de experiência. Ou seja, porque é difícil de encontrar em algumas espécies ou regiões. Então, tem uma mata lá minimamente grande ali, 2, 3, 4 hectares. Tem chance de ter abelha. Vai lá e instala para saber. Muitas vezes você vai descobrir as espécies e se tem abelhas naquela região instalando os ninhos iscas. Essa aqui, por exemplo, é uma enxaguação das minhas caixas, uma mandaçaia, um ninho isca que estava a 60, 70 metros das caixas. Não foi perto. E tinha ninho isca perto. Elas escolheram ninho isca mais longe. Como eu falei, é reprodução, é povoamento, é espalhamento da espécie. Perfeito, pessoal? Não precisa ser perto. Muito cuidado com o sol, porque esquenta muito. E uma garrafa PET plástica, se é PET é plástica, né, mas preta, no sol, das 3 horas da tarde, derrete tudo lá dentro. Então tem que ser protegido. Como que protege? Você pode utilizar a palha de coqueiro, como tem aqui, mas principalmente utilizando a geografia. Que lado que o sol nasce? Leste, ele se põe no oeste. Se você instala na face leste da árvore, vai pegar um pouquinho do sol da manhã, e outras árvores vão proteger também. Meio-dia a copa protege e de tarde a própria árvore vai proteger. Então o ideal são árvores grossas ou forquilhas de árvores. Onde tem um encontro de 2 galhos, você coloca o ninho isca no meio, vai ser um local muito interessante. E o principal de tudo é que quando você consegue uma abelha naquele local, você sempre vai conseguir. Como assim, Carlos? Instalei o ninho isca, esperei o tempo correto, tirei o ninho isca de lá, coloca outro que vai entrar numa enxameação. Existem rotas de enxameação que você vai descobrindo com o tempo. Teste e mais teste. Mas a chance de você conseguir é muito grande ali nos seus primeiros 10, 20 ou 30 ninhos iscas. Tem gente que com um ninho isca já consegue, tá? Só que é questão de probabilidade. Então, tem que aumentar as suas chances instalando e diversificando os locais. Muito cuidado com as árvores. Não utilizem pregos, porque em árvores verdes, né, em locais verdes. Ah, é um tronco já seco. Beleza, dá até para colocar um prego, mas árvores verdes não utilizem prego porque isso prejudica a árvore e a gente não está aqui para prejudicar a natureza. Utiliza um arame, utiliza um sisal. O arame, se você der a volta na árvore, não vai estrangular a árvore. Por quê? Porque vai ficar pouco tempo ali e se a árvore for crescer, ela vai apertar o seu ninho isca, não vai se machucar no arame, né? Até porque realmente você vai passar ali de vez em vez, de tempos em tempos, e esse arame não vai machucar a árvore. Então, ele é só para apoiar o ninho isca, não é para ficar super apertado, certo? Mas não utilizem pregos. Quais espécies que vão entrar no meu ninho isca, Carlos? Existem algumas mais comuns, a jataí é a principal delas. As escaptotrigones, aquelas espécies excelentes que eu falei para vocês na aula de número 1. São excelentes espécies e entram nos ninhos iscas. Tubuna, canudo, mandaguari preta, mandaguari amarela, tubi, benjoí entram nos ninhos iscas. As mirins entram bastante. Mirim doriana, como é o caso dessa. Mirim guaçu, mirim preguiça pode entrar também. Obviamente, depende de região para região. Tem região que pega mais captotrigona, tem região que pega algumas mais difíceis. Esses dias a pessoa me mandou mensagem: Carlos, está entrando muita mandaçaia nos meus ninhos iscas. O que eu faço para pegar a jataí? Geralmente é o contrário. Então, a borá é um pouco mais rara, mas em alguns locais entra bastante. Então, instalar ninhos iscas maiores, de 5 litros para cima, 10, 15 litros. As melíponas são mais raras, mas entram também, principalmente a mandaçaia e a manduri, as mandaçaias e a manduri. As urussus é um pouco mais raro, e tem algumas pessoas, tem até uma aluna minha lá no Nordeste que está pegando muita jandaíra no ninho isca enterrado. Carlos, mas você falou de instalar o mais alto que o braço alcança. Sim, mas tem a modalidade enterrado. O ninho isca enterrado, você vai preparar a garrafa da mesma forma, atrativo e furar, só que você não vai colocar papel, você não vai colocar plástico. Você vai abrir um buraco no pé da árvore, desvia da raiz e enterra ela. Você pode utilizar uma mangueira ali de 15, 20 centímetros para enterrar mais fundo e nenhum animal cavocar. E pronto, está instalado o ninho isca. É bom também colocar a curva, tá, pessoal? Para ela ficar assim na árvore, no pé da árvore. Então você pode enterrar, e isso tem funcionado muito bem para muitas espécies. Todas as espécies que pegar no tronco, vai pegar também na parte de baixo. E a mombucão entra em uma espécie super rara, que as pessoas até estavam em risco de extinção, uma espécie muito especial e que recentemente o pessoal lá do sul de Minas, se eu não me engano, descobriu que se você enterrar baldes de 20 litros, 15, 20 litros,
a Mombucão entra com mais facilidade. Passa atrativo, fura o fundo do balde, coloca uma mangueira conectando com a parte de cima e a Mombucão tende a entrar. Então, é uma espécie bem rara, mas possível de conseguir com os ninhos iscas também. E claro, daí nós temos a marmelada, locais que tem muita marmelada, mocinha preta, você pode até deixar o ninho isca mais num local mais quente, lambiólios também. Aqui eu tenho pego bastante lambiólios das minhas caixas, tem entrado nos ninhos iscas, o local que tem muita lambiólios também entra nos ninhos iscas, então é algo bem interessante. E tem outras, né, pessoal? Tem a Borá Canudo, tem a Mirim Juliane, tem a Mirim Saiki pode entrar, Mirim Negríceps. Realmente é uma possibilidade bem grande e diversa de espécies em praticamente todo o território nacional. Depois de entrar, quando é que eu retiro? Primeiro, antes disso, né, quando e quanto por cento dará certo? Quando? Pode ser no dia seguinte, e se você pode colocar uma e conseguir essa uma. Não é o mais comum. Já aconteceu comigo de instalar e voltar lá no outro dia e já ter abelhas. Normalmente a gente não volta, né? Mas pode acontecer. O ideal é aquilo que eu já falei. A maior quantidade possível de ninhos iscas nos mais diversos locais. E a partir daí você vai aumentando as suas chances. 30% é um número legal. Tem muitas pessoas que conseguem 50% e tem pessoas que chegam a 70%, 80% de sucesso e chegam até a ter problema. Por quê? Quando é preciso fazer várias caixas. Aquele negócio do bom problema. Como que é? White people problem, né? Um problema de pessoa ali com uma vantagem. E esse é um bom problema. Quando retirar vai depender do peso e da movimentação. Então tem que ter uma boa movimentação. Vai lá de tarde, vê que as abelhas estão se movimentando bem. O peso, ela tem que estar ali com mais de 300 gramas. Então pega uma garrafinha d'água e com mais da metade, compara os pesos. Claro que você tem que considerar a garrafa e o papelão que você colocou ali, qual era o peso inicial. Isso vai dar, em média, 45 a 60 dias. Chegou a 60 dias, até 90 dias, né? Mas chegou a 60 dias, está muito leve, espera mais. Chegou em 90, já deu o que tinha que dar. Por quê? Nesse processo que a gente falou das abelhas, lembra lá? A abelha escolhe um novo lugar, vai lá com algumas campeiras e com a princesa e começa a formar uma nova colmeia. É igual... eu nunca fiz isso, né? Mas é até meme. Tem gente que fala que final de semana é dia de ir na casa da mãe e pegar o que tá faltando na sua casa, né? Vai lá e pega arroz, pega feijão, pega pó de café que tá caro e leva para casa no final do domingo. Eu nunca fiz isso, mas tem gente que faz, que fala que faz. E as abelhas fazem isso. Elas ficam um tempo conectadas ainda à colmeia matriz, pegando recursos. Em média, 30 dias. Então ela vai lá. Por que o ninho isca cresce rápido? Porque ele pegou recursos da matriz. Agora, passou de 90, meio que já deu o que tinha que dar. Ah, não, Carlos, tá tão leve que parece que não tem nada. Deixa para chegar uma nova enxameação. Ah, não, Carlos, tem alguma coisinha ali, eu quero levar para casa e colocar na caixa e ajudar as abelhas. Beleza. Isso não é o que normalmente acontece. Normalmente a colmeia se desenvolve, em 60 dias você leva ela para casa. Perfeito? Em 60 dias tem colmeia que está lotada de mel. Mas dito isso, observar o peso da movimentação e você pode até abrir o plástico para ver o quanto está ocupado daquela garrafa. Então ainda tem essa vantagem da garrafa PET. Para levar embora, você tem que fechar com todas dentro. Então tem que estar todas ali dentro. E quando estão todas dentro, ou no final da tarde, já de noite, ou de madrugadinha. Então você não precisa de noite na mata. Você vai bem cedo, antes das abelhas acordarem, coloca uma tela ali na entrada dessa forma e leva para sua casa. E você tem que movimentar acima do raio de voo das abelhas. Ah, já está aí, vou até 750 metros, 1 quilômetro. Eu levo ela a mais de 1 quilômetro. Ah, Carlos, mas está ali, está aqui no meu sítio, mas está a 200 metros. Você tem que fazer uma triangulação. Você leva para um lugar mais longe, deixa ela lá 15 dias para transferir, ou você pode transferir naquele local. A transferência que eu vou mostrar para vocês hoje, eu fiz no meliponário urbano. O que eu fiz? Consegui aqui no sítio, levei para o meliponário urbano na cidade, realizei a transferência e depois de um tempo eu trouxe a caixa aqui para o meliponário rural. Então é assim uma possibilidade. A escolha da caixa vai depender da espécie. A gente vai falar sobre isso na aula de amanhã. Eu tenho um conteúdo especial só sobre caixa de abelha sem ferrão. Cada espécie tem a sua litragem e dependendo do manejo que você vai realizar, você vai escolher a espécie, a caixa que fica mais fácil para você, ou dentro das suas possibilidades financeiras e de materiais, também vai depender da caixa que você vai escolher. Então hoje a gente vai colocar numa dessa daqui para Jataí. Uma caixa com um ninho completo, melgueirinha. Bora aqui então para uma transferência de Jataí. Aqui já dá para ver que é um ninho isca diferente do que eu ensinei. Por quê? Aqui é um outro modelo de ninho isca. Aqui no sítio tem muito problema com o coati. Ele vem e destrói o ninho isca. Base não é comum, tá? Podem ficar tranquilos. Mas caso você venha a ter esse problema, você pode fazer igual eu fiz.
um cano PVC com a tampa cap normal de plástico lá em cima e com uma madeira aqui embaixo, também com a entradinha em L. Coloquei 2 pregos, depois só tirar o prego e tirar, e ali dentro tem uma garrafa de 1,5 litro, que a gente vai ver no passo a passo. E percebam, aqui é uma aula prática. Como assim prática? Mas não estou aí com você, bem. Você vai ver o manejo e vai ver o resultado. É isso que eu chamo de aula prática quando eu falo que eu dou aulas práticas com as abelhas. Por quê? Porque o resultado, se você estivesse aqui comigo hoje, vendo essa transferência, você não ia ver. Porque o resultado demora semanas e meses. E aqui eu vou te mostrar um resultado 6 meses depois dessa transferência, para você ter uma ideia desse desenvolvimento das abelhas. Bora lá para o manejo. Aqui então uma jataizinha pendurada ali no pilar. Aqui ó, o que os coatis fazem com os ninhos iscas aqui no sítio. Então aqui tá todo o material pronto, ó. Tem que deixar tudo pronto antes, para não sair correndo atrás de coisa. A caixa, eu utilizo a bandeja branca para pegar as abelhinhas jovens e colocar dentro da caixa. Ali está o tripé para filmar para vocês. Aqui, ferramentas para abrir esse ninho isca, né, que normalmente você não precisa. O estilete afiado. Uma chave, porque eu vou colocar num suporte que eu vou mostrar também. O termômetro marcando ali 25 graus, então é essa a temperatura. 25 de janeiro, estava muito quente, né, pessoal? Então, esse manejo eu realizei 7 horas da manhã. Se for realizado, por exemplo, em setembro, onde de manhã é mais frio, você realiza 10 horas da manhã. Se for no meio do inverno, na parte mais quente do dia e assim por diante. Sempre ali acima de 25 graus, mas também não muito acima. Porque quando está muito quente, as estruturas elas ficam muito moles e vai te dar trabalho, vai romper mel, vai romper pólen, vai fazer uma bagunça. E não é isso que a gente quer, perfeito? Então aqui nós temos a abertura desse ninho isca, tira os pregos e ali ó, tchanã, aqui a garrafa, bem quase lotada. Quando tá muito lotada também dá mais trabalho. É legal, e nem aquela imagem que eu mostrei para vocês, mas dá um pouco mais de trabalho. A garrafa sempre manter o máximo possível na vertical. Claro, você pode inclinar ela um pouco. E aqui, ó, um papel que eu coloquei junto do ninho isca. E ali eu posso reutilizar esse papel. Pego mais uma garrafa de 1,5 litro, monto o ninho isca novamente e instalo na mata. Aqui a gente começa... Aqui eu tô vendo que o mel tá na parte de cima e o ninho na parte de baixo, como geralmente ele está. Eu vou fazer a abertura dividindo o mel e o ninho. Mas eu sempre começo aqui na parte de baixo, porque esse plástico da parte de baixo ele é mais duro. Então eu tenho todo o ninho isca para eu conseguir apoiar. Sempre com a lâmina mais nova possível. Por quê? Porque você não vai fazer força. E com isso você não vai se cortar. Crianças peçam ajuda de um adulto para realizar esse manejo. Falo crianças porque tem bastante criança que assiste, pessoal. É interessante. Crianças e adolescentes, né? Que querem criar as abelhas. Então, tiro ali a parte de baixo. Depois, tirei a parte de... Cadê aqui, ó? Tirei a parte de baixo. Vou tirar a parte de cima para conferir como que estava o mel. E agora, eu vou separar na horizontal esse mel. Por quê? Porque se dependendo, eu aperto ele e vaza mel e eu vou sujar o ninho. E mel atrai formiga, atrai outros insetos. E a gente não quer isso. Por isso, tem uma peneira aqui do lado. Para mim, tirar e deixar esse mel escorrendo. Então, eu tiro ali o mel, coloco ali do lado, para depois nós vamos mexer com ele. E aqui está o ninho. Então, o ninho eu faço 2 cortes na vertical. E você não precisa chegar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto dessa foto, ele aconteceu de forma natural. O ninho estava grudado na garrafa. Quando eu abri a garrafa, ficou dessa forma. Você não precisa expor os ovos. Você não precisa encontrar a rainha. As pessoas acham que tem que encontrar a rainha. Não. Se eu colocar tudo que está dentro da garrafa, ó, a rainha provavelmente está no meio dessa cera. Ou ela está aqui nessa parte do mel. O que eu faço? Coloco tudo dentro da caixa. Se não está aqui, ela está dentro da cera. Então, por isso, eu sempre devolvo o máximo possível para as abelhas. Ali estão os ovos, só mostrando para vocês o ninho, para colocar na mesma posição. E, Carlos, ele está muito pequeno, a caixa é muito grande. Não, essa caixa é de 12 por 12 por 12. Por 12 por 12. Por 12 de altura para jataí, ele é muito boa e funciona muito bem. Depois ela cresce e ocupa tudo isso daqui. O que ela coloca na parte de baixo vai ser nosso, o que ela coloca nas melgueiras depois... Perdão, o que ela coloca na parte de baixo é delas, o que ela coloca na melgueira vai ser nosso. Agora a gente vai abrir o mel da mesma forma, 2 cortes na vertical, tentando não romper potes.
Ali estava bem pesadinho, pessoal, que chegou ali a umas 400 gramas de mel. Tem que tomar muito cuidado. Tudo que for pólen, que é amarelinho, eu coloco ali no ninho, tá? Porque o pólen a gente não quer na melgueira, para o pólen não ser coletado junto com o mel depois. Outras espécies, você tem que tomar muito cuidado com esse pólen, um lembrete que eu coloquei ali, por quê? Porque ele atrai predadores. Então é uma mandaçaia, é uma tubuna, é uma borá, o pólen você pode separar, certo? E evitar o máximo de alimento. Agora é uma jataí, é uma mirim, é uma marmelada, é uma lambiólise, é uma mirim preguiça, você pode colocar o máximo de alimento possível. Por quê? Porque a rainha pode estar no meio do alimento e porque essas espécies, se você vedar bem a caixa, você não pode deixar frestas. Por isso que eu passo fita. Então, se você vedar bem a caixa, não vai entrar predador. Formiga não vai entrar e forídeo, que é uma mosquinha, problema, também não vai entrar. Então aqui está o pólen, que depois eu vou devolver lá embaixo. E aqui, todo o mel para ser trabalhado. Perceba que tem muita abelha aqui. Se eu colocar isso na geladeira, essas abelhas vão morrer. Eu não quero que elas morram, porque elas são importantes para a colmeia. Então, com isso, ó, a gente tenta tirar com cuidado, mas vaza um pouco. Então, a gente deixa ele escorrendo. Eu sempre bato bastante o plástico para cair as abelhas. Por quê? Porque as abelhas jovens, elas não voam. Então, não é toda abelha que voa. A abelha mais novinha, ela não consegue voar. Com isso, você tem que tirar ela do plástico, você tem que tirar ela do ninho isca e colocar dentro da caixa. Algumas caem na mesa, isso aqui faz parte do processo, mas outras caem na bandeja. É importante também assoprar a entrada, porque pode ter abelha ali dentro, e ela não vai sair, ela vai ficar ali, porque ali era o local dela. Nós estamos realizando uma transferência, uma troca de lugar, então isso é muito importante, colocar tudo. Coloca um pouco de cera limpa da própria entrada na entradinha da caixa, e aqui, veda mais uma vez a melgueira, eu abri para colocar o pólen, coloco o mel aqui em cima, tem um melzinho para nós experimentarmos, e esse mel ele teria feito muito mais lambança, teria estourado muito mais se os potes estivessem quentes. Se tivesse 35 graus, a lambança teria sido muito, muito maior. Aqui então eu coloco o plástico na parte de cima, tiro as abelhinhas do mel, e aqui a técnica da bandeja, ó. Você dá umas batidinhas, as abelhas caem bem no cantinho da bandeja. Essas abelhas, se eu não pego elas não iam voltar para a caixa porque elas não voam. Coloco ali dentro da caixa. Agora é só vedar a caixa com fita também. E aqui o que eu faço? Eu coloco um suporte para deixar ela pendurada. Isso aqui pode deixar pendurado no beiral, pode deixar pendurado no meio da mata. Uma tabuinha em cima, uma tabuinha embaixo. Coloco um sem fim, né? Uma barra de rosca, uma barra roscada. Prende, coloca aqui uma corrente ou um arame e você consegue pendurar. E a geolocalização das abelhas ela é muito forte. Então olha só como que estava ali o local que estava o ninho isca. E a mesa que eu estava realizando a transferência estava a apenas 1,5 metro. Então eu estava fazendo a transferência logo ali. Só que elas saem do logo ali e vão para o local que elas já estão, que elas sabem onde está. Por quê? Porque na natureza, a colmeia ela não muda de lugar. No máximo, a árvore vai cair. E ainda vai estar meio perto. E elas podem encontrar ou ainda nem encontrar o ninho no chão. Já que elas estão batendo ali estão focando ali no lugar, é só nós pendurarmos, é claro. Quando você vai reposicionar a caixa, você pode mudar 30, 50 centímetros, que as abelhas vão encontrar. E aqui, ali, ó, as abelhas encontraram, vão entrando, e é só deixar o tempo rolar. Fazendo da forma correta, você não precisa abrir toda hora. Você não precisa abrir sempre. Aqui, por exemplo, a primeira revisão, 6 meses depois. Lá era janeiro, ali a gente já estava entrando no inverno. Opa, perdemos. Cadê aqui? 6 meses depois, a primeira revisão. Então eu desmontei ali a caixa, tinha deixado ela só com uma melgueira, que ela ainda era uma colmeia nova. Aqui, ó. Ficou até a marca do fundo da outra melgueira, né? Então aqui, ó. Fizeram já o própolis para vedar. Tem um mel aqui na parte de cima, ó. Começaram a produzir. E vai ter a parte de baixo ali, o ninho. Então o ninho na parte de baixo. Ó, eu nunca tinha aberto. 6 meses e eu não abri. Então pra vocês verem que quando você faz o manejo da forma correta, você não tem que ficar cutucando a abelha toda hora. Isso é muito importante. Quando você domina o manejo, quando você entende o que fazer, como fazer, quando fazer com as abelhas, você consegue essa possibilidade de não precisar ficar sendo babá de abelha e abrindo ela toda hora. Então aqui está o ninho, já mais repleto de cera. Lá por baixo vai ter mel. E aqui na parte de cima, mais centralizado, nós temos o ninho. Então lá embaixo ainda... Aqui está o ninho, ó, abelha saudável, realizando postura em pleno inverno. E depois uma colmeia produtiva
até hoje. Para resumir, só aí a revisão com 6 meses. Então esse é o manejo da transferência, mostrando o resultado. Onde que eu vou colocar? Amanhã eu vou dar mais exemplos de onde você colocar, como você montar um meliponário, onde que eu posso ter as minhas caixas, Carlos. Então você tem que tomar cuidado com o solo e com a temperatura, dependendo da espécie. O tipo de estrutura, a gente vai ver amanhã também, vários tipos de estrutura. A altura, pode ser desde 50 centímetros, 20 centímetros do chão, até um prédio de 7 andares, se não bater muito vento lá em cima. Então essas são as possibilidades. Como eu falei, muito cuidado com os ventos. E o acesso ao campo tem que ser o melhor possível. Uma casa no alto do morro vai ventar bastante. Um prédio na parte baixa da cidade, as abelhas vão ter árvores, mesmo que elas estejam no 7º ou no 10º andar, a 30 metros de altura, ainda vai ter árvores na altura delas. Então é esse o raciocínio que a gente tem que ter. Tomar cuidado com o vento. E o melhor acesso possível ao campo. Com as colmeias em mãos, agora com os ninhos iscas, é só cuidar delas. Com esse conteúdo de hoje, com certeza você vai conseguir montar o seu meliponário, pessoal. Ainda mais se estiver nas melhores épocas de enxergação, você coloca, fez um ninho isca hoje, colocou amanhã, faz que nem lá no meu início. Em 15 dias, você vai ter as abelhas. Com certeza, em média aí 30 dias, você vai conseguir as colmeias de abelhas nativas. Hoje nós nos aprofundamos o máximo no conteúdo, mas a meliponicultura, como vocês devem imaginar, e várias dúvidas que já devem ter surgido aí nas vossas cabeças, é um mundo de possibilidades. E como é possível se aprofundar mais? Como eu citei na aula de ontem, devido à demanda de seguidores, lá em 2021, eu criei o Meliponicultura na Prática, um treinamento que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas. É um curso super completo, desde a biologia básica das abelhas, mais aprofundado do que nós vimos hoje, passando por mais sobre os ninhos iscas, posicionamento, caixa, melhor caixa para as abelhas, manejo de multiplicação, manejo de suporte, até os manejos produtivos, de coleta de mel, coleta de própolis, pólen, polinização. Cada dúvida que possa ter surgido hoje para você, tem uma aula dentro do Meliponicultura na Prática, e tem esse nome na prática porque tem várias aulas práticas, como eu mostrei hoje, mostrando o manejo e mostrando o resultado semanas, meses e anos depois. Então, aulas muito, muito completas para você que deseja dominar o manejo com as abelhas nativas. Ele é o caminho completo para você criar as abelhas sem ferro na sua casa, mantendo elas fortes, saudáveis e produtivas. Como eu falei, são aulas teóricas e aulas práticas com mais de 2 anos de acompanhamento. Então, conteúdo denso e que vai te dar o que você precisa para dominar o manejo com as abelhas nativas. Temos vários materiais de apoio, manual de caixas para as abelhas, cartilha das espécies, grupo de alunos no WhatsApp, grupo aberto para você encontrar criadores da região, realizar negócios, tirar dúvidas, as dúvidas do dia a dia. Coloca no grupo, alunos mais experientes podem responder. Eu também estou lá no grupo sempre olhando as mensagens. Vai te levar ao domínio total das abelhas nativas, chegando ao seu objetivo de criar elas com tranquilidade, realizando o manejo com total segurança e com o melhor manejo possível para elas. Um aviso importante é que quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós abriremos as vagas para a próxima turma com condições especiais. Não percam a aula de amanhã, que amanhã eu vou falar sobre as condições especiais. Realmente tá uma possibilidade muito boa de você entrar no Meliponicultura na Prática. Para todos que estão aqui nessa jornada, nessas 3 aulas, realmente essa é uma oportunidade única para você entrar no Meliponicultura na Prática, fazer parte do nosso time e dominar o manejo com as abelhas. Recapitulando então a aula de hoje, nós revimos a aula 1 e vimos detalhadamente, pincelamos o resgate e a compra das abelhas e vimos detalhadamente sobre os ninhos iscas. Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui e que ele vai sair do ar na quarta-feira, amanhã, às 23h59, ele sai do ar, então aproveita, reassiste enquanto é tempo. Esse conteúdo eu comercializo ele, pessoal. Estou disponibilizando de graça aqui para vocês, realmente aproveitem. Está aqui tudo que você precisa para conseguir as abelhas através dos ninhos iscas. E a senha, para quem ainda não pegou o manual, a gente vai colocar lá o link de novo, lá no grupo, é ASF. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não deixe de me seguir também no Instagram, carlosalmeida.erapitã. Já somos aí quase 65 mil pessoas que criam, gostam, divulgam as abelhas nativas e querem aprender cada vez mais sobre elas. No mais é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Coloque também o seu feedback sobre a aula. Eu sempre faço de tudo para ler todos os comentários. Não consigo responder todos, mas com certeza eu leio todos eles. Um abraço e até a próxima aula. Olá, meu nome é Fábio, sou de Indaiatuba, sou meliponicultor há 2 anos e conheci o Carlos através de um amigo em comum da meliponicultura. Comecei a seguir no Instagram. Foi aí que eu conheci o Meliponicultura na Prática. Conheci as abelhas sem ferrão em 2017, uma viagem em família. Não tinha muito conhecimento sobre elas. Aí comecei a me interessar sobre elas. Aí a princípio eu comecei a mexer com jardinagem, paisagismo, como hobby mesmo.
Aí foi depois que eu estava com o meu jardim formado em casa, resolvi inserir as abelhas sem ferrão. Primeiro, né, comecei com uma jataí, mas aí sem conhecimento ficaria difícil. Onde eu fui atrás do conhecimento da meliponicultura na prática. A meliponicultura na prática me ajudou a ter confiança em criar as abelhas e hoje consigo fazer os manejos da melhor forma possível, né, para ajudar as abelhas a evoluir, a crescer. E hoje estou com 36 caixas, de 8 espécies diferentes, algumas adquiridas com o Carlos mesmo, outras com outros amigos. E hoje eu me sinto feliz. Me ajudou muito na meliponicultura, o curso, a distrair a mente, né? Depois da pandemia, que teve todo mundo aqueles problemas de ansiedade, então a meliponicultura me ajudou bastante a controlar as crises de ansiedade que eu tinha. E hoje eu estou muito feliz aqui com as minhas abelhas e com a ajuda do Carlos aí do curso dele, com uma grande confiança. É isso aí. Fala pessoal, meu nome é Francesco, sou lojista, trabalho na área comercial e conheci o canal do Carlos através do próprio YouTube e a partir daí comecei a conhecer e entender mais sobre as abelhas sem ferrão e eu conhecia, mas não sabia nada sobre manejo, nem que era possível, né, essa criação em caixa, a quantidade de espécies que tem. Então a partir do canal eu fui conhecendo e gostando cada vez mais até que eu adquiri minha primeira colônia de jataí e logo em seguida já resolvi fazer os ninhos iscas, né. Consegui atrativo com um amigo meu, fiz os ninhos iscas e instalei logo nos primeiros ninhos iscas, os primeiros 6, eu consegui 6 espécies diferentes, o que é bem raro e foi uma surpresa para mim, mas graças ao conteúdo do Carlos ser diverso, eu consegui manejar todas elas, então não foi difícil para mim, porque eu já tinha, né, esse conhecimento proveniente do canal, e nesse meio tempo também eu entrei no curso Meliponicultura na Prática. Então, ali no curso eu tive um aprofundamento nos assuntos, né? Em cada espécie, em cada manejo. Então, para mim foi essencial para eu conseguir manejar todas elas bem. E fui conseguindo outras enxameações, né? Depois fiz também divisões da mandaçaia. Então, me ajudou muito todo esse conteúdo. E eu tinha conseguido espécies até relativamente difíceis, né? Igual a borá, por exemplo, que não é um manejo tão simples, mas eu consegui manejá-la muito bem. Fiz a transferência, minha segunda enxameação de borá, consegui fazer a transferência, coloquei em caixa ímpar. E essas abelhas hoje estão fortes, estão bem manejadas, o meliponário está crescendo, graças ao conteúdo, graças ao curso. E me deu essa base para conseguir fazer isso de forma rápida e sem grandes erros, né? Porque às vezes a gente, sem esse conteúdo, a gente acaba tendo que aprender com os erros. E não foi assim, eu não perdi nenhuma das colônias, não perdi as divisões que fiz. Então, agradeço ao Carlos, ao curso, que me deu essa base para conseguir fazer isso. E além dos manejos em si, ainda tem os produtos das abelhas, né? O curso dá uma base boa e abre um leque de possibilidades, né? A gente ir aprimorando com os produtos das abelhas. Então, eu fiz extrato, eu fiz sabonete de geoprópolis, eu fiz hidromel. Então, assim, é bem diverso o conteúdo e bem completo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando, sou meliponicultor, idealizador do Meliponário São Sebastião e vou contar para vocês uma pequena história do início da minha prática na meliponicultura. Eu acabei adquirindo 3 caixas de mandaçaia MQQ e logo no início eu acabei perdendo uma delas. Mais tarde eu fui descobrir que a caixa não pode ser colocada, né, no sol de verão pleno e acabei perdendo ela ali em quase 3 dias deixadas no sol. Então eu dei continuidade e fui dividir uma das caixas que sobraram. Acabei fazendo uma divisão por discos, deu tudo certo no início, mas no outro dia teve uma infestação de forídeo e por não saber conter essa infestação, acabei perdendo esta divisão também. Foi aí que eu comecei a investir mais em conhecimento, nos manejos e cuidados com as abelhas e acabei descobrindo o canal do Carlos Almeida, do Meliponário Irapitã, e acabei me identificando do jeito que ele explicava cada processo de divisão, de manejo ali das abelhas que ele tinha na época. Então, quando ele resolveu fazer um curso, o Meliponicultura na Prática, acabei adquirindo, estava tudo bem organizado,
tudo que ele falava no canal dele, estava tudo bem organizado no curso, manejos, divisões, volume das caixas, história das abelhas, de cada espécie que ele colocou no curso, são várias, né? Um curso bem grande. E para vocês que estão iniciando aí, que pensam em iniciar também na meliponicultura, eu indico para vocês que procurem conhecimento primeiro, para que não ocorra perdas de caixas, né? Isso é fundamental. E eu indico, claro, o curso do Carlos. Para mim, me ajudou bastante na evolução das abelhas. Hoje eu faço divisões por discos, por módulos, não perco mais divisões para forídeo. Todas elas estão bem posicionadas e o curso é bastante legal. Acredito que vale muito a pena para quem adquirir. Beleza? Um abraço para vocês, pessoal.